Os catetos AC e AB de um triângulo retângulo estão sobre os eixos de um sistema cartesiano. Importante, eles estão sobre os eixos de um sistema cartesiano. Se o ponto M, menos 1 e 3, for o ponto médio da hipotenusa BC, é correto afirmar que a soma das coordenadas dos vértices desse triângulo é igual a quanto? Tá, então vamos lá, vamos fazer aqui um desenho de um sistema cartesiano só para a gente ter alguma referência. A gente não precisa ser escravo do plano cartesiano o tempo inteiro, mas também é bom a gente ter, às vezes, uma análise para que haja uma coerência e não comprometa o nosso cálculo, não é? Olha que interessante. Ele disse para a gente que os catetos AC e AB estão em cima dos eixos. E como eles são catetos, eles formam um ângulo de 90 graus entre si, então, obrigatoriamente, eu vou até substituir aqui, obrigatoriamente, o vértice do ângulo reto do triângulo vai ser exatamente o A, vai ser exatamente aqui, ó. E, olha só, eu vou colocar um triângulo retângulo com um cateto aqui, que vai ser exatamente o B, o cateto AB, e o outro cateto eu vou jogar ele para cá, para o lado esquerdo. Daqui a pouco eu vou te explicar por que eu joguei para o lado esquerdo e não para o lado direito. Ok? Então, dessa maneira, eu tenho um triângulo retângulo, ok? Cujos catetos estão em cima dos eixos de um sistema cartesiano. Aí você me pergunta, professor, por que você jogou o C aqui para o lado esquerdo e não para o lado direito? Pelo seguinte, porque eu dei uma olhada ali no ponto médio. Olha o que acontece com o ponto médio M. O ponto médio M, ele está mais ou menos aqui, o ponto médio da hipotenusa, ele tem coordenadas, ó, menos 1 e 3. Então, ele é um ponto que está no segundo quadrante, porque o x dele é menos 1. Então, se ele está no segundo quadrante, isso sugere para a gente uma localização dos catetos aqui também no segundo quadrante. Ok? Bom, então vamos pensar um pouquinho. É só uma sugestão. Poderia, inclusive, estar para baixo, mas eu vou considerar assim. Como esse B ele está em cima do eixo y, então o x dele é 0 e o y dele é yb. Analogamente, esse C está em cima do eixo x, então ele tem o x do C e o y dele é 0. E agora basta que a gente use a ideia de ponto médio. Se M é ponto médio, ele está exatamente aqui no meio, significa então que o x do ponto médio M é o x do C mais o x do B sobre 2. Só que o x do ponto médio é menos 1, então menos 1 é igual a x de C, não sei, é x de C mesmo, o x de B é 0 sobre 2. Então, multiplicando cruzado, a gente obtém que x de C é igual a menos 2. Ok? Então, acabei de encontrar o x de C. Analogamente, a gente sabe que o y do ponto médio, ele é o y de C mais o y de B sobre 2. Só que o y do ponto médio é 3, então a gente tem 3 é igual a y de C, que é 0, y de B, que é y de B mesmo, sobre 2. Então, daqui a gente obtém que o y do B é 6. Observe que está, inclusive, coerente com o modelo que nós criamos, né? Porque a gente acabou de descobrir que esse ponto aqui ele tem coordenadas menos 2 e 0, e esse outro cara aqui tem coordenadas 0 e 6. Bom, então, olha só, a gente tem o ponto A, que tem coordenadas 0, 0. A gente tem o B, que tem coordenadas 0, 6. E a gente tem C, que tem coordenadas menos 2 e 0. Se eu fizer a soma aqui, olha que interessante. A soma, vou até colocar assim, ó, soma. A soma das coordenadas de A é 0. A soma das coordenadas de B é 6. A soma das coordenadas de C é menos 2. Se eu fizer a soma desses valores, eu vou obter exatamente aqui, ó, 4. Então, esse 4 ele é exatamente a soma das coordenadas dos 3 pontos, que corresponde à alternativa D de dado.